Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim. Cumprimento a todos os vereadores mirins, convidados e especialmente agradecemos aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Solicito aos vereadores mirins que confirmem presença em plenário. Convidamos a todos que puderem para, em posição de respeito, acompanharmos o hino de Blumenau. Solicito ao vereador mirim, Felipe de Araújo e Silva, para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaças ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Muito obrigada. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da segunda sessão ordinária mirim. Em 25 de março de 2024, às 15 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a segunda sessão ordinária do ano, sob a presidência do vereador mirim Emanuel de Lara Vaz. Em seguida, o presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constaria na presente ata. Constatado o número regimental dos vereadores, deu-se início à sessão com a execução do hino nacional. O vereador mirim Francisco Rinaldo Cosmo de Assis Filho fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro secretário fez a leitura da ata da primeira sessão ordinária mirim, que foi aprovada por unanimidade. Registrou-se a presença dos vereadores mirim suplentes Guilherme Trainotti, do Colégio Salom, e Caterine Grau Castanho, do Colégio Barão. Seus pronunciamentos foram colocados em discussão e votação os requerimentos de número 9 de 2024 a 12 de 2024, os quais foram aprovados.
Nada mais vendo a tratar, o presidente Mirim deu por encerrada a primeira sessão ordinária, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 8 de abril de 2024, às 9h, nessa Casa Legislativa. Muito obrigado, primeiro secretário. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada. Solicita ao vice-presidente para que faça a leitura do expediente do dia. Terceira reunião ordinária mirim em 8/4/2024. Resumo do expediente. Matéria do Legislativo. Requerimentos número 13 até 2024, número 14, 2024. A ordem do dia. Justificou a ausência nesta reunião ordinária a vereadora mirim Lawane Rudolph Loures. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, o vereador mirim Gregório Geraldo da Silva Matos Vinholes, da Escola Básica Municipal Bilíngue, e professora Hela Altenburg, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins e público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. A importância da segurança ao navegar na internet. Nós podemos perceber que cada vez mais a internet invade nossas vidas. Isso pode ser bom, já que facilita nossas vidas em vários aspectos, como acesso à informação rápido. No entanto, usuários acabam se expondo a uma variedade de ameaças, incluindo fraudes, invasão de privacidade e cyberbullying, que a nossa querida colega Milena Junsek Borges abordou aqui nessa tribuna. Esses riscos podem ter implicações sérias tanto para a segurança pessoal quanto para a segurança de dados. Acrescenta a informação que a taxa de analfabetismo digital no Brasil é de 79% e apenas 24% dos brasileiros têm habilidades digitais básicas, o que apresenta um percentual muito baixo comparado a outros países. Eu, como estudante, uso muito da internet para fazer pesquisas, tirar dúvidas sobre matérias ou até mesmo fazer um trabalho de apresentação pelo Canva ou PowerPoint. Isso ressalta que a internet se tornou um recurso muito importante e que ocupa cada vez mais o dia a dia das pessoas. E por isso temos que aprender a navegar nas ondas da internet com segurança, responsabilidade e ética. Agradeço a minha rica oportunidade. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador mirim Francisco Rinaldo Cosmo de Assis Filho, da Escola Básica Municipal Bilíngue Gustavo Richard, que dispõe de 5 minutos. Bom dia. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Prezados colegas vereadores mirins, hoje eu vim falar sobre a gravidez na adolescência. É inegável que a gravidez precoce traz consigo uma série de desafios e consequências que podem afetar não apenas a vida da adolescente, mas também o desenvolvimento social e econômico da nossa comunidade como um todo. Precisamos enfrentar essa questão com seriedade e comprometimento, promovendo ações que visem a prevenção e a educação sobre este assunto desde cedo, tanto nas escolas quanto nas famílias. Educar nossos jovens sobre os riscos e as responsabilidades associadas à atividade sexual é fundamental para que possamos tomar decisões conscientes e responsáveis. Além disso, é essencial garantir o acesso universal a serviços de saúde reprodutiva, incluindo orientação contraceptiva e atendimento médico adequado para as adolescentes grávidas. Precisamos assegurar que essas jovens recebam o apoio necessário para enfrentar essa situação, seja por meio de políticas públicas, programas de assistência social ou apoio psicológico.
É também importante combater estigmas e preconceitos relacionados à gravidez na adolescência, garantindo que essas jovens não sejam excluídas ou marginalizadas, mas sim apoiadas e incentivadas a continuar seus estudos e construir um futuro promissor para si e para seus filhos. É também muito importante direcionar a atenção ao pai adolescente, oferecendo suporte para que assuma suas responsabilidades, desenvolver programas que incentivem o envolvimento paterno e educação sobre prevenção sobre a gravidez precoce são essenciais. Essas medidas não apenas evitam gravidezes não planejadas, mas também promovem relacionamentos saudáveis entre jovens. Juntos podemos fazer a diferença e criar um ambiente em que nossos jovens possam crescer e se desenvolver com saúde, dignidade e oportunidades iguais para todos. Muito obrigada. Sim, pode ir. Gostaria de parabenizar você, colega vereador, por trazer esse tema tão importante. As adolescentes grávidas não devem ser esquecidas e a educação delas não pode ser afetada por isso. Com a palavra, a vereadora mirim Maria Tereza Fernandes, da Escola Básica Municipal, professora Adelaide Stark, que dispõe de 5 minutos. Bom dia. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Hoje gostaria de falar sobre um assunto que não afeta somente a mim, mas a grande parte da população mundial, brasileira e desta Câmara Legislativa. O machismo, mais especificamente na área tecnológica. A Prefeitura de Blumenau trouxe para os estudantes da rede municipal o programa Hello Blumenau, que tem como um de seus objetivos estimular o crescimento das mulheres no TI. Por isso, 50% das 100 vagas finais foram obrigatoriamente disponibilizadas às meninas. Uma ação que se faz de extrema importância, já que, segundo o canal CNN Brasil, 83,3% do mercado de tecnologia brasileira é composta por homens, enquanto as mulheres ocupam apenas 12,3% dos cargos. Porém, quando a novidade foi revelada ao público, uma das críticas que ouvi é de que disponibilizar tais vagas para as meninas era injusto, já que, segundo alguns comentários, essas vagas poderiam ser disponibilizadas para pessoas mais competentes. Ou, o incentivo era desnecessário, porque se nós realmente quiséssemos uma vaga, bastava nos esforçar. Como é de se imaginar, ambas as críticas vieram de homens. Agora, eu falo para esses. Vocês realmente sabem o porquê do incentivo? E quais os desafios de uma mulher na área tecnológica? Posso listar alguns, como a diferença salarial, a falta de representatividade, discriminação e preconceito e a autocobrança. No campo da disparidade salarial, a diferença atingiu 22% em 2022, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Em claras palavras, essa diferença na remuneração significa que uma brasileira recebe, em média, 78% do que ganha um homem. Isso vale mesmo quando as mulheres são mais escolarizadas. Em São Paulo, a Fundação SEAD, Sistema Estadual de Análise de Dados, descobriu que, mesmo as mais escolarizadas, o rendimento das mulheres por hora é de R$ 22,09, enquanto os homens recebem R$ 27,15. A falta de representatividade causa o desinteresse na área, já que quando elas não se veem naquele espaço, tomam como impressão de que o lugar delas não é aquele e de que elas não estão preparadas para ocupar aquele espaço. Parte desse sentimento também ocorre pela discriminação e intimidação, vindos de comportamentos inadequados e assédios. O preconceito vem das subestimações de suas habilidades e conhecimentos, e em ambientes profissionais, isso pode levar a uma falta de reconhecimento e oportunidades, além de uma perda de autoconfiança e autoestima. Essa perda resulta na autocobrança excessiva, que pode levá-las a se sentirem pressionadas a procurar objetivos inalcançáveis e, por sua vez, levá-las à sobrecarga. Esses são alguns dos motivos pelos quais nem sempre apenas o nosso esforço, habilidade ou inteligência é o suficiente para que alcancemos grandes lugares na sociedade.
Mas como essa realidade pode ser superada? A ação do nosso município mostra uma ótima forma de começarmos. A inclusão da tecnologia desde a idade escolar pode incentivar garotas a entrarem nesse mundo. Cursos qualificatórios, proporcionados por empresas, também é um modo de introduzi-las ao meio tecnológico e ao mercado de trabalho. Por fim, trago uma frase de Mary Jackson, mulher, primeira engenheira negra da história da NASA e grande influenciadora no mundo da tecnologia. Toda vez que temos a chance de seguir em frente, eles movem a linha de chegada. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Juliane dos Santos Trindades, da Escola Básica Municipal Bilíngue Patrícia Helena Finardi Pegorim, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelas redes sociais. O racismo é um preconceito contra pessoas a partir do seu tom de pele e traços físicos, que remetem a uma raça que é marginalizada, ou seja, vista como inferior e desvalorizada. À vista disso, é importante lembrar que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão no dia 13 de maio de 1888. Diz a reportagem da Unicef, publicada dia 18 de dezembro de 2022. O racismo é presente em nossas vidas há muito tempo. E por mais que haja consequências para quem pratica esse preconceito, podemos afirmar que ainda assim há muitos casos de racismo. Uma parcela da população que já sofreu e ainda sofre racismo é a dos povos indígenas. Em 19 de abril é comemorado o Dia do Índio. Talvez você não saiba o motivo dessa comemoração, mas é super importante, pois é necessário para combater o preconceito, conhecer mais as culturas indígenas e exigir que os direitos desses povos sejam respeitados. Há muitos anos, os povos indígenas eram vítimas de racismo e, claro, infelizmente, nos dias de hoje ainda são. Os povos indígenas do Brasil são os habitantes originários do território brasileiro e estavam presentes aqui antes da chegada dos europeus, no final do século XV. Existe uma grande diversidade de povos indígenas no Brasil, e a população de indígenas, segundo os critérios do censo de 2022, é de aproximadamente 1,6 milhões. Algo super interessante é que os indígenas são um grupo de pessoas reconhecidas como os descendentes dos povos que habitavam o Brasil antes da chegada dos europeus. De acordo com uma publicação da seção de notícias do portal gov.br, os povos indígenas desempenham um papel crucial na preservação ambiental no Brasil, devido à sua profunda conexão e conhecimento tradicional na fauna e flora. O Brasil abriga um grande número de comunidades indígenas, muitas das quais vivem em áreas de grande importância ecológica, como a floresta amazônica. Essas comunidades têm uma forte compreensão de seus ecossistemas circundantes, tendo desenvolvido relações complexas com plantas, animais e terra ao longo de milhares de anos. Como tal, eles possuem um conhecimento valioso sobre como gerenciar e proteger esses ambientes de forma sustentável, que tem sido transmitido por gerações. Podemos afirmar que os povos indígenas merecem sim esse dia de comemoração e não merecem esse preconceito todo. Aliás, de acordo com o artigo 5 da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito da vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade, para não falarmos apenas do preconceito que os povos indígenas sofrem. Podemos citar alguns dos grandes representantes da cultura, da literatura, da música, enfim, que levam os nomes dos seus povos como um destaque muito positivo na nossa sociedade. Ayton Alves Lacerda Krenak, mais conhecido como Ayton Krenak, é um líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta e escritor brasileiro da etnia indígena Krenak e o primeiro indígena a se tornar imortal da Academia Brasileira de Letras, Daniel Munduruku, da etnia Munduruku. Formado em filosofia, é mestre em antropologia social na Universidade de São Paulo, foi professor na rede estadual e particular do ensino e atuou como educador social
de rua pela Pastoral de Menores de São Paulo. Por último, gostaria de dar destaque a uma personalidade indígena aqui da nossa cidade, a professora Maria Elis Nunknifor. Ela é professora de língua portuguesa, mas atualmente trabalha como professora articuladora do programa de leitura e pesquisa na EBM Bilingue Quintino Bocaiúva. Maria Elis é da etnia Laclono-Xocleng e elaborou o artigo inspirada nas memórias da infância, na história que ouviu de sua mãe e seu avô sobre a relação de seu povo com o rio Platê, que ficou em terceiro lugar no 16º concurso de textos nos escritórios indígenas, promovido pela Fundação Nacional de Livro Infantil e Juvenil, em parceria com o Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual. Quantas pessoas incríveis, não é mesmo? Obviamente, existem muitos mais. Existem atores, músicos, compositores e escritores. Uma série de talentos que dão voz à sua cultura, às tradições de seus povos, à importância da preservação das terras nativas, do meio ambiente e assim por diante. Para que uma pessoa indígena seja reconhecida, tantas outras ajudaram na construção desse caminho. Por esse motivo, precisamos respeitar e valorizar todos os povos, não só dia 19. Não só em abril, mas em todo o agir enquanto cidadãos. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim, Joseph Isaac Mertens, do Colégio Shalom, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome cumprimento os demais colegas vereadores mirins, membros da mesa diretora, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Desperdício de alimentos. O desperdício de alimentos é um problema seríssimo em nossa sociedade e que deve ser tratado. Por um lado, diariamente estão sendo jogados fora uma quantidade enorme de comida e, ao mesmo tempo, milhões de pessoas estão em insegurança alimentar, ou seja, não sabem o que irão comer em sua próxima refeição. A Bíblia cita em 1 Coríntios 6,12 que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso desperdiçar alimentos se eu quiser, mas devemos questionar: isso é certo? Seria certo desperdiçar algo que milhares de outras pessoas poderiam estar usufruindo? É claro que não. Por isso que, como sociedade, devemos nos juntar para acabar com o desperdício. E se mesmo assim você não esteja convencido, saiba que os resíduos também impactam a natureza, gerando lixo que pode demorar para ser absorvido. A produção dos alimentos gera gases do efeito estufa, então se esses não são consumidos, poluem o ar sem necessidade. Isso prejudicará o lugar onde vivemos, fazendo com que todos sofram as consequências. Para termos uma noção de como isso é grave, de acordo com uma pesquisa feita pelo estudo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a unidade Embrapa, Território de Alimentos, cerca de 1 bilhão de alimentos são desperdiçados mundialmente. No Brasil, cerca de 30% dos alimentos produzidos no país acabam sendo jogados fora, equivalente a cerca de 46 milhões de toneladas de alimentos por ano, de acordo com o IBGE, colocando o Brasil na 10ª posição no ranking da ONU de países que mais desperdiçam comida. O índice de desperdício de alimentos estima em 94 quilos per capita no ano. Mas a pergunta que devemos fazer é: como acabar com o desperdício? Aqui vão algumas dicas para evitar este hábito. 1. Planejar as compras semanais. Planeje bem suas compras para que não falte ou sobe nada. 2. Higienizar e conservar corretamente cada item. Conserve e higienize de forma correta seus alimentos, para não estragarem. 3. Reaproveitar as sobras. Guarde suas sobras para comer depois, assim evitando jogar fora. 4. Fazer compostagem com restos orgânicos. Em vez de jogar fora, você pode usar para fazer compostagem, assim reaproveitando os alimentos. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador mirim, Paulo Ricardo Bueno, da Escola Básica Municipal Bilíngue, e professora Norma Dignart Huber, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Bem, hoje vim falar sobre cobertura nas quadras escolares e sua importância.
Em algumas escolas, principalmente públicas, suas quadras às vezes não são cobertas. Isso pode acabar causando resultados negativos, como, por exemplo, quando chove e os alunos permanecem na sala de aula ou jogar outro tipo de esporte, como xadrez, baralho e tênis de mesa. Isso também pode acontecer quando acaba tendo uma elevada incidência solar, a qual pode prejudicar tanto a visão dos estudantes quanto a pele. E com a cobertura nessas quadras, os alunos poderão aproveitar independentemente das condições climáticas, pois, mesmo se chover, a quadra continuará utilizável, além de ter também mais segurança, reduzindo a chance de lesões por pisos escorregadios. Vou usar como exemplo a escola em que estudo. Nela não temos esse espaço adequado. Muitas vezes perdemos aulas, principalmente no verão, onde chove com mais frequência. A boa notícia é que em breve teremos uma reforma em nossa quadra e estamos esperando a licitação e prazos para começá-la. Acredito que essa ação é fundamental para a nossa comunidade escolar, pois os estudantes poderão desfrutar mais dessas aulas e do ambiente em que estão. Outro ponto importante é que, pelo menos na escola em que eu estudo, a quadra é aberta para a comunidade, ou seja, isso não será apenas bom para os estudantes, mas também para todos da nossa região. Encerro aqui meu pronunciamento agradecendo ao secretário da Educação por correr atrás dessa reforma da nossa quadra e por dar essa chance para que os estudantes e comunidade possam ter mais momentos de lazer. Um bom dia a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Sofia Vogt Bayer, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz. Estendo meus cumprimentos aos demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público presente e aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. Desejo um bom dia a todos. Gostaria de começar meu pronunciamento agradecendo em nome da comunidade do bairro Água Verde pela rotatória concluída. Peço por gentileza que a TVL mostre o vídeo. Hoje, dia 28 de março, foi aberta para circulação a rotatória entre a Rua General Osório e a Rua Margarida Valdes. Essa rotatória foi solicitada pela comunidade há alguns anos e foi efetivada com o apoio da Câmara Municipal de Blumenau. Eu, como moradora da Água Verde, venho em nome da minha comunidade agradecer pela obra concluída. Em relação ao índice de homicídio de 2023, Blumenau levou o título de cidade mais segura de Santa Catarina entre as cidades com mais de 200 mil habitantes. Este resultado é consequência, dentre outros fatores, da eficácia da Polícia Militar e Civil. No total, 2.021 pessoas foram presas ou detidas pela Polícia Militar em Blumenau no último ano. Mas para onde vão todas essas pessoas? Para o Presídio Regional de Blumenau e a Penitenciária Industrial de Blumenau. As duas unidades estão superlotadas. As últimas informações divulgadas pelo Poder Judiciário de Santa Catarina afirmam que o Presídio Regional tem capacidade para 451 detentos, mas abriga 797 presos. Já a Penitenciária tem 611 vagas, mas abriga 840 condenados. O magistrado Santo Pierre, da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, fez uma radiografia do Presídio Regional e destacou a péssima estrutura física. Não há espaço para receber as 80 visitas diárias, por exemplo, e há um déficit no número de agentes prisionais. Na penitenciária industrial, também não existe local para trabalho e estudo, apontou o magistrado. A superlotação e a qualidade inferior das suas estruturas podem causar consequências como até a fuga de criminosos. Isso não acontece há pouco tempo. Em 2010, o Departamento de Administração Prisional divulgou um relatório que não afirmava o número máximo de detentos que o presídio suportava, e nem quantos agentes prisionais são ideais para cuidados presidiários. Também não foram abordadas as mudanças necessárias nas estruturas para amenizar a superlotação. Então, o juiz corregedor decidiu interditar a unidade e estabeleceu que o presídio não poderia receber novos detentos. Apesar disso, muitos desses problemas continuam a existir hoje em dia. Outro problema gravíssimo é a localização desse presídio. Imaginem, colegas vereadores, que vocês moram em uma área residencial da cidade, que vem crescendo, se desenvolvendo e recebendo novos moradores a cada dia. Entretanto, a 100 metros de sua casa, existe um presídio em péssimas condições. O medo de uma possível fuga de criminosos persegue você e sua vizinhança.
Esta é a condição em que eu e minha comunidade de vizinhos vivemos. As consequências de uma fuga e perseguição a criminosos no meio de civis são verdadeiramente assustadoras. A minha pergunta é por que isto ainda não foi resolvido? Há anos se discute sobre um complexo penitenciário do Médio Vale do Itajaí, uma unidade que supera as necessidades da região, substitua o presídio sem superlotação e com tecnologia e infraestrutura adequada, mas o Estado de Santa Catarina ainda não efetivou as mudanças necessárias. Será que é preciso que alguma fatalidade ocorra para haver mudança no sistema penitenciário de Blumenau? É tão triste ver uma cidade tão desenvolvida e tão segura como a nossa com um problema de tal magnitude. Acidentes não acontecem por acaso, mas sim por descaso. Esta frase de autor desconhecido expressa as consequências de um descaso sobre o assunto. Eu e minha comunidade de vizinhos esperamos que nenhuma tragédia aconteça até este problema ser resolvido e que não tenhamos mais que nos preocupar com a possibilidade disto acontecer. Peço aos responsáveis que este déficit seja resolvido o mais rápido possível, pela segurança do povo de Blumenau e pela segurança do povo de Santa Catarina. Agradeço a atenção de todos vocês e desejo um ótimo dia a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Lara Alissa Lois, da Escola Básica Municipal Vidal Ramos, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara, mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Intolerância religiosa. A vida em sociedade requer habilidades sociais importantes como empatia, respeito, solidariedade, ciência e consciência, entre tantas outras. Por que falo isso? Pois as vivências e convivências faz com que criemos particularidades e identidades em nossos grupos. A isso chamamos de cultura. O que um grupo tem em comum com o seu idioma, a culinária, estilo de habitação, brincadeiras, festas e a forma como cultuamos o divino. E neste tema, a religiosidade é o que gostaria de me aprofundar. A religiosidade nos auxilia com a esperança, amor ao próximo e como encaramos a mortalidade. As religiões, seus livros sagrados, ritos e rituais em diferentes lugares não são os mesmos. Está relacionado com a construção histórica de cada sociedade. Com a facilidade de informação sobre diferentes sociedades, observamos como cada grupo vive a sua religiosidade. Desta forma, nem sempre a verdade do outro é igual à minha ou à sua. Neste ponto, surgem conflitos. Estes conflitos podem ser toleráveis ou respeitáveis, ou podem ocorrer embates muito graves. Por isso, hoje venho falar sobre a intolerância religiosa. Sabemos que o Brasil tem uma grande diversidade religiosa, mas apesar de tantas campanhas de conscientização, ainda temos muito preconceito. Com base nos dados do G1, no Brasil, 50% da população é católica, 31% são evangélica, 10% não tem religião definida, 3% são espírita, 2% são umbanda, candomblé ou outras religiões afro-brasileiras, 2% são de outra religião, além de 1% ateu e 0,3% judaica. O Brasil tem tanta diversidade religiosa, mas o preconceito parece ser ainda maior do que a aceitação e o respeito. No Brasil, o estado com mais terreiros é o Rio Grande do Sul. Porém, além deste estado, a maioria das buscas significativas por terreiros é em São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí e em Santa Catarina. Além da busca por centros espíritas, que acontece com mais frequência no estado do Rio de Janeiro. Com tanta procura por diferentes religiões, imaginamos que a intolerância religiosa não acontece com muita frequência. Mas não, o problema é bem mais profundo do que aparenta. De acordo com o G1, uma pesquisa feita pela Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras, ouviu representantes de 255 terreiros de todo o país. Quase metade deles registrou até 5 casos de ataques nos últimos 2 anos. Além de 78%, relataram que indivíduos de suas comunidades já sofreram algum tipo de violência motivada por racismo religioso. E adivinhem, as religiões mais atacadas no Brasil são a Umbanda e o Candomblé. Religiões essas que fazem parte da cultura brasileira e da cultura do nosso próprio município. Temos também o Espiritismo. Conforme a revista Galileu, o Espiritismo acredita na evolução do espírito através da reencarnação, na existência de vida em outros mundos e na prática mediúnica
como forma de comunicação entre os vivos e os mortos. O Espiritismo fala que, se o preconceito é a situação que opera como precursor da intolerância, essas situações muitas vezes se apresentam já instaladas no decorrer das sessões espíritas. Inerentes ao ser humano, tolerância e intolerância não se contrapõem, mas se imbricam, fazendo-se presente nos locais. Essas são só algumas das religiões que sofrem diariamente com discriminações, cisma, hostilidade, implicância, rejeição, entre outros tipos de preconceito. E eu pergunto a vocês, até quando isso vai durar? Até quando terreiros serão queimados e destruídos por puro preconceito? Até quando cidadãos que têm seus direitos garantidos em Constituição serão julgados e apedrejados só por terem sua fé diferente de mim, de você ou de outras pessoas? Até quando seremos chamados de nomes impróprios e indesejados? E eu lhes digo, como um bandista, tenho conhecimento sobre como isso dói e quão ruim é ser julgada apenas por ter minha fé. Por isso, digo e repito, o respeito é uma coisa básica, que todos devem ter. Pense bem antes de julgar, lançar seu ódio ou sua falta de conhecimento sobre a religiosidade de cada um, pois não é assim que se constrói uma sociedade respeitosa e solidária. Muito obrigada pela atenção de todos. Com a palavra, a vereadora Mirim, Milena Yunsek Borges, da Escola Cívico-Militar Estadual Básica, Coronel Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Câncer. O câncer é uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, representando um desafio intenso para a saúde pública. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, o câncer é uma das principais causas de mortalidade em escala global, com aproximadamente 10 milhões de mortes anualmente. Entretanto, no geral, avanços na pesquisa e no tratamento de câncer têm mostrado progressos significativos ao longo dos anos. A taxa de sobrevivência aumentou devido a avanços na detecção precoce, opções de tratamento e cuidados paliativos aprimorados. Citando um exemplo, a American Cancer Society relata que a taxa de sobrevivência global para todos os tipos de câncer nos Estados Unidos aumentou em cerca de 50% na década de 70 para 70% atualmente. Isso mostra os avanços que têm sido alcançados no combate à doença. No entanto, é fundamental ressaltar que o câncer não é apenas uma estatística. Por trás de cada número, há histórias incríveis de coragem, resiliência e esperança. O Dia Mundial de Combate ao Câncer é celebrado hoje, em 8 de abril. Essa data representa uma oportunidade importante para aumentar a conscientização sobre a prevenção, detecção precoce e tratamento do câncer, além de promover ações globais para enfrentar essa doença de forma eficaz. É um momento para unir esforços e compartilhar informações que possam impactar positivamente a vida das pessoas afetadas pelo câncer. Por isso, hoje, trago esse pronunciamento como forma de informar sobre essa doença. É fundamental ressaltar a importância dos exames de rotina na prevenção e detecção precoce do câncer. Muitos tipos de câncer, quando diagnosticados em estágios iniciais, têm maiores chances de tratamento bem-sucedido e cura. Os exames de rotina, como mamografias, colonoscopias, exames de Papa Nicolau, exames de sangue e outros, desempenham um papel crucial na identificação de possíveis sinais precoces da doença. Além disso, a conscientização sobre a importância de hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada, prática de atividade física regular e evitar o uso de tabagismo e consumo excessivo de álcool, desempenham um papel fundamental na prevenção do câncer. Realizar esses exames regularmente pode permitir que qualquer anormalidade seja identificada em estágios iniciais, proporcionando a oportunidade de intervenção médica precoce. Isso pode fazer uma diferença significativa no diagnóstico e na qualidade de vida do paciente.
É fundamental oferecer apoio, compreensão e encorajamento para aqueles que enfrentam o câncer. A jornada do câncer pode ser desafiadora, mas é inspirador ver como muitas pessoas encontram esperança, coragem e determinação para enfrentar cada dia, cada tratamento e cada obstáculo. Cada gesto de gentileza, cada palavra de encorajamento e cada momento compartilhado pode trazer conforto e força para aqueles que estão enfrentando essa batalha. Eu sei que receber o diagnóstico de um câncer e enfrentá-lo pode ser uma das experiências mais difíceis da vida. Mas é importante lembrar que você não está sozinho. Há uma comunidade de pessoas que passam ou já passaram por situações semelhantes. E é incrível ver como a força e a solidariedade dessas pessoas podem fazer a diferença. Se você enfrenta o câncer ou conhece alguém que está passando por isso, saiba que há esperança, há amor e há apoio ao seu redor. Nunca deixe de buscar ajuda, seja física, emocional ou espiritual. E para aqueles que acreditam em Deus, assim como eu, deixo aqui um versículo bíblico que se encontra em Salmos 147:3. Ele cura os que têm o coração quebrantado e cuida das suas feridas. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Eduarda Batista da Silva, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professor Rodolfo Hollenweger, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam por meio de comunicação. Bairro Fidelis. Venho contar a vocês um pouco da história do bairro Fidelis. Tem a origem do nome de um ribeirão que passou a ser aportuguesada a frase em dialeto alemão. Fluss geht ganz Fidel. Traduzindo, quer dizer que esse rio corre mansamente. Situação semelhante aconteceu com o Morro da Laguna, localizado dentro da comunidade do Fidelis, onde existia uma erva daninha chamada camarrita. Os primeiros moradores a chamavam de lacuna, nos dias de hoje, laguna. Em 1867, o bairro Fidelis apresentava uma extensão apenas de 0,5 quilômetros, até o ano de 1995, quando foi sancionada a Lei Complementar número 88, 8 de julho de 1995, quando passou a possuir uma área de apenas 11,3 quilômetros. O loteamento Coab I foi criado em 1986, ficando conhecido como Vila Jonas Neves, e o loteamento Coab II no ano de 1994. Nossa comunidade preza muito pelo que temos. Semanas atrás, a obra da Praça Teodoro Pazzi foi entregue à comunidade. Conversando com os moradores presentes lá, foi um alívio ter uma praça dessa dentro do nosso bairro. Ao invés de se dirigir ao Parque Alcântara Correia ou Ramiro Rudiger. Não pela distância, mas sim por ser um lugar muito agitado e perigoso dentro da visão de alguns pais. Dentro da nossa comunidade também temos ciclovias, mas bastante danificada e levando os ciclistas a usar a rua. Claro, todos os bairros sofrem com problemas, mas nós, moradores, podemos cuidar e manter nossa comunidade em um ambiente agradável e familiar. Por fim, deixe uma motivação em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 ao 10, que fala: "E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver disposto, no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama com quem dá com alegria." Agradeço pela atenção de todos. Com a palavra, o vereador mirim Lucas Jurque Derete, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, pessoas que nos prestigiam
pelos meios de comunicação, colegas vereadores mirins e demais presentes neste plenário. Bom dia a todos. No meu pronunciamento do dia 21 de março, apresentei neste plenário números que relevam os percentuais de famílias em situação de inadimplência, isto é, com dificuldade de manter as próprias contas em dia. Vamos também que as estatísticas nos mostraram que Blumenau apresenta altos índices de famílias endividadas. Entretanto, que para melhorar a situação, uma alternativa seria a inclusão de aulas de educação financeira na grade curricular, tema que já vem sendo discutido há muitos anos. Eu encontrei matérias sobre esse assunto desde o ano de 2011, com vários projetos de vereadores, deputados e senadores sendo protocolados e encaminhados. Contudo, na prática, até o momento não evoluímos muito com relação a esse tema, apenas projetos isolados. Como projetos isolados, encontrei parcerias de algumas escolas com institutos e instituições financeiras que fazem trabalhos nesse sentido. Um exemplo é o projeto que leva a educação financeira para as escolas municipais do município de Massaranduba, desenvolvido em conjunto com o LEMIN, Laboratório de Educação Matemática Isaac Newton. Notícia veiculada no site da undimsc.org. Ainda na cidade de Tubarão foi lançado em 2022 o Programa de Educação Financeira do Estado de Santa Catarina, uma parceria entre o MEC, Ministério da Saúde, de Educação, e a CVM, Comissão de Valores Imobiliários. O objetivo do programa é capacitar os professores das escolas públicas, municipais, estaduais e militares nos próximos 3 anos, por meio de cursos online e gratuitos de educação financeira, conforme notícias do site gov.br. Já no município de Camboriú, por meio do projeto de lei PL número 26 de 2021, as temáticas sobre educação financeira e empreendedorismo nas escolas da rede municipal de ensino e de educação de jovens e adultos, SENJA, foram incluídas. Na cidade de Blumenau, temos escolas particulares como o Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que já possuem em sua grade curricular aula de educação financeira. Entretanto, o cenário não é o mesmo para escolas municipais de Blumenau. Nelas há apenas orientações para trabalhar o tema, ou seja, a abordagem do tema acontece junto ao componente de matemática, mas sem conteúdo específico definido. Portanto, com base nesses fatos, proponho que trabalhos com educação financeira sejam oferecidos ainda no segundo semestre de 2024. Inicialmente, uma escola municipal, os assuntos poderiam ser abordados quinzenalmente por meio de aulas, seminários, palestras, dinâmicas de grupos ou qualquer outra forma de explanação, estendendo-se para os alunos do 6º ao 9º ano de ensino fundamental. Posteriormente, análise do desenvolvimento do projeto na escola selecionada, os trabalhos com educação financeira serão implementados em mais escolas, já em 2025, até futuramente atingir a totalidade de escolas municipais de Blumenau. Essa proposta se justifica pelo fato de que a população educada financeiramente sabe adquirir melhor seus salários e bens, assim como poupar e investir com inteligência, trazendo mais segurança e qualidade de vida a longo prazo. Entender desde o ensino fundamental estes fundamentos será algo que formará cidadãos mais conscientes e mudará as estatísticas para o futuro. Obrigado pela atenção de todos. Com a palavra, a vereadora mirim Aurora Sofia Mendes Gonçalves, da Escola Básica Municipal Tiradentes, e professora Júlia Strazalkowska, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, meus colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Estou aqui hoje para retomar um tema sobre o qual refleti justamente quando pensava em fazer meu primeiro pronunciamento para esta Câmara Mirim. Estou aqui hoje para falar sobre a liberdade, um tema tão importante quanto a saúde, a educação, a cultura ou a liberdade, ou a segurança, mas que acaba se sobressaindo estes temas por abrangê-los. De fato, como podemos imaginar falar em educação se não tivermos liberdade de expressão?
As pessoas de hoje em dia têm orgulho quando reconhecem o grau de liberdade de nossa sociedade. De fato, hoje em dia vivemos num mundo em que as pessoas não têm o número exato, mas seguramente pelo menos 2/3 da população vivem em democracias. E se pensarmos para além do regime democrático, que é aquele que garante mais liberdade entre os regimes conhecidos, hoje em dia nós podemos fazer uma infinidade de escolhas. Eu posso escolher com quem me casar, se quero casar, se continuo solteira ou não. Nós temos o poder de opção por diversos cursos universitários. Isto jamais existiu com a quantidade de opções que temos hoje em dia. Posso escolher minha profissão, posso escolher onde morar, bairro, cidade, país. Mas, se temos tanta liberdade, não consigo deixar de perguntar: será que as pessoas se valem de sua liberdade de escolha? Será que exercemos escolhas conscientes? Estas são perguntas interessantes que quero deixar para vocês refletirem. Afinal, este tema, a liberdade, é amplo e, portanto, impossível de ser esgotado em um único pronunciamento. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Felipe de Araújo Silva, da Escola Básica Municipal Bilíngue, e professor Fernando Osterman, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome a mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelo meio de comunicação. Ciclovia, um caminho de ida e volta. Novamente, venho utilizar esse espaço para poder falar sobre ciclovias e como elas são importantes para os cidadãos blumenauenses. A existência delas e seus bons usos nos ajudam em diversos pontos. Além de ser um transporte econômico, as bicicletas diminuem o engarrafamento do trânsito, ajudam o meio ambiente, pois podem ser manuais ou elétricas. Em algumas pesquisas feitas no site do Senatran, coloca em terceiro ponto mais importante para a leveza do trânsito o uso das bicicletas, com atenção imediata às ciclovias com manutenção rotineira, bicicletários para estacionamento, modelos mais acessíveis no mercado à população e etc. É preciso que aconteça uma campanha de conscientização para o uso de bikes e eduquem os motoristas para se ter uma boa convivência com os ciclistas. Na verdade, no meu pronunciamento passado, citei Paris como uma das cidades com boas ciclovias. Só que nós nem precisamos olhar para uma cidade europeia. Podemos ver no nosso próprio estado, Itajaí, que fica apenas a 61,7 quilômetros de Blumenau. Ela tem 27,3 quilômetros de ciclovia, facilitando a locomoção dos cidadãos, diminuindo o trânsito e contribuindo com a natureza, a sustentabilidade e a economia local. Será que não está bem na hora de olhar com carinho para nossos espaços, criar ciclovias com segurança, que comecem e não terminem de repente e sem galhos batendo nas cabeças dos ciclistas, que realmente funcionem e melhorem grande parte da nossa vida. Muito obrigado pela atenção. Passo a palavra ao vice-presidente, vereador mirim Joseph Isaac Mertens, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra ao vereador mirim Emanuel de Lara Vaz, da Escola Adventista, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o vice-presidente da Câmara mirim, Joseph Isaac Mertens. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, vereadores, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação.
Era uma vez, há muito tempo atrás, um grupo de pessoas chamado de família. Eles sentavam-se à mesa pela manhã e partilhavam de uma refeição juntos, rindo, conversando e compartilhando experiências. Ao final disso, faziam suas tarefas cotidianas e novamente sentavam-se à mesa juntos. Essa é uma história que eu nunca quero ouvir e quero acreditar que nenhum de vocês também. Porém, nossos momentos que partilhávamos com pessoas que amamos estão sendo trocados por redes sociais e aplicativos de conversa. O tempo de mesa está se tornando algo obsoleto. Isso parece muito distante, não é mesmo? Porém, a última pesquisa TIC Kids Online do Comitê Gestor de Internet do Brasil, coordenada por Luiz Adib, apontou que em 2022 o número de crianças de 9 a 17 anos que tinham acesso a telas era de 92%. 24% dessas crianças e adolescentes tiveram acesso a essas tecnologias antes mesmo dos 6 anos de idade. E 86% possuem pelo menos uma conta em redes sociais. Mas o que é a exposição a telas precocemente e excessivamente prejudica o nosso dia a dia? Crianças pequenas que são expostas a telas são mais propensas a atrasos cognitivos, distúrbios de aprendizado, aumento de impulsividade e diminuição de habilidade da regulação das próprias emoções, além de déficit de atenção. Mas o uso excessivo de telas é prejudicial em todas as idades, podendo causar a queda precoce do quociente de inteligência, o famoso QI, antes do previsto. Porém, um dos maiores riscos estão associados à socialização. E aí retornamos ao início, onde as pessoas estão trocando o rico tempo de mesa por redes sociais. Quando saímos na rua, o que mais importa às pessoas não é viver o momento, mas sim registrá-lo. Estamos perdendo a capacidade de prestar atenção em coisas simples da vida, pois, conselho à parte, a vereadora Milena Yunsek Borges. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar por ter trazido esse tema, porque hoje em dia a gente vê como isso afeta muito a sociedade, né? Porque muitas vezes os jovens acabam sendo inseridos ali na tecnologia precocemente e isso afeta com certeza os estudos, a socialização, o vínculo que ele tem com a família, né? Então eu gostaria de te parabenizar por trazer esse tema tão importante que precisa ser abordado mais vezes na sociedade. Muito obrigada. Muito obrigada, vereadora. Acrescento suas falas no meu pronunciamento. Estamos perdendo a capacidade de prestar atenção em coisas simples da vida, pelo estímulo a respostas rápidas que nos submetemos dia após dia, ao passar horas vendo os famosos e tão virais vídeos curtos. E o nosso país, o Brasil, está em índices apavorantes de uso de tecnologia, tendo um dos maiores tempos de telas diário do mundo, com 9 horas. Em contraponto disso, o nível de educação do Brasil está em extremamente posições baixas, alcançando a 65ª posição do ranking PISA em matemática, 62ª em ciências, 52ª em leitura. Então fica a pergunta, será que esses números têm alguma coisa a ver um com o outro? Além disso, estudos já mostraram que pessoas com grandes períodos de telas estão mais propensas a ansiedade, depressão, irritabilidade e outros problemas mentais. Porém, as pessoas ao ouvir isso ainda continuam nesse mesmo ciclo de inércia, sem deixar essas práticas prejudiciais de lado. E por quê? Segundo a psiquiatra, palestrante e escritora doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, a tecnologia, quando utilizada de forma irresponsável, torna-se uma dependência, ou seja, algo que o indivíduo passa a viver a favor, como drogas bioquímicas e entorpecentes. E quando essas pessoas são privadas por alguma circunstância anormal, elas acabam apresentando esses sinais de abstinência, como irritabilidade, agressividade, entre outros. Peço ao vice-presidente mais 1 minuto para finalizar meu pronunciamento. Concedo 1 minuto para você concluir o seu pronunciamento.
E podemos ver isso que eu acabei de falar no dia da falha de Zuckerberg, onde por 6 horas o WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger e entre outros pararam por 6 horas. E segundo dados, 2,7 bilhões de pessoas diárias que utilizavam essas tecnologias foram afetadas. Mas então fica a pergunta: como não ser um dependente tecnológico? Bem, existem alguns métodos, como determinar horários para desligar-se do mundo virtual e realizar outras atividades na qual você tem prazer em realizar. E não utilizar o celular durante uma conversa com outra pessoa, e entre outros. Para finalizar, gostaria de deixar uma reflexão bíblica que encontra-se no livro de Coríntios, capítulo 5, e versículo 12, que diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao presidente Emanuel de Lara Vaz para dar continuidade aos trabalhos. A ordem do dia. Atenção, senhores vereadores, para o início da ordem do dia, com a discussão e votação das seguintes proposições. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 13 de 2024, de autoria do vereador mirim Lucas Jurque Deretti. O vereador mirim Lucas Jurque Deretti requer à mesa diretora mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providência no sentido de limpar, roçar as estradas não pavimentadas nas regiões mais interiores do município, como é o caso da Estrada 13 de Maio e Estrada Adolfo Krause, ambas na divisão entre Massaranduba e Blumenau. O pedido se faz necessário, tendo em vista que em muitos lugares a vegetação está invadindo as estradas, dificultando a visibilidade dos motoristas, além de trazer perigo aos pedestres que não têm calçadas para caminhar, como também para os ciclistas. Em discussão, com a palavra o vereador mirim autor para realizar a defesa de seu requerimento. TVL gostaria de que vocês conseguissem passar as imagens, passando uma de uma. Assim como nós podemos ver, na rua 13 de Maio e Adolfo Krause, as ruas estão totalmente quase invadidas pelas vegetações. Isso causa muita dificuldade na visibilidade para os motoristas, que vamos supor, tem uma curva ali, eu não estou conseguindo ver a curva ou com o carro passando. Isso dificulta os pedestres, dificulta os ciclistas que pedalam por ali, e por isso eu gostaria do voto de vocês. Alguém mais deseja discutir? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Agora foi. Beleza. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Solicita ao segundo secretário para que faça a leitura do requerimento número 14 de 2024, de autoria do vereador mirim Lucas Jurque Deretti. O vereador mirim Lucas Jurque Deretti requer à mesa diretora mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providência no sentido de que aulas de educação financeira sejam ministradas, ainda no segundo semestre de 2024, na rede de educação municipal. Os assuntos poderiam ser abordados quinzenalmente por meio de aulas, seminários, palestras, dinâmicas de grupos ou qualquer outra forma de explanação, estendendo-se para os alunos de 6º a 9º ano do ensino fundamental. Posteriormente, a análise do desenvolvimento do projeto na escola selecionada, os trabalhos com educação financeira seriam implementados em mais escolas, já em 2025, até futuramente atingir a totalidade das escolas municipais de Blumenau.
O pedido se faz necessário tendo em vista que a população educada financeiramente saberá gerir melhor seus salários e bens, assim como poupar e investir com inteligência, trazendo mais segurança e qualidade de vida a longo prazo. Entender que, desde o ensino fundamental, esses fundamentos será algo que formará os cidadãos mais conscientes e mudará as estatísticas para o futuro. Em discussão. Com a palavra, o vereador Mirim, autor, para realizar a defesa de seu requerimento. TVL, gostaria que você pudesse mostrar as imagens. De acordo com essa imagem, Blumenau apresenta altos índices de inadimplência, como eu apresentei no meu discurso, no meu pronunciamento do dia 21 de março. Ou seja, a minha proposta é que seja incluída na grade curricular de todas as escolas de Blumenau aulas de educação financeira, porque uma pessoa educadamente, financeiramente, consegue gerir melhor o seu dinheiro. Vamos supor, a pessoa tem R$1.000, só tem R$1.000 no salário mínimo. Ela precisa saber como que ela vai conseguir pagar as contas, água, luz, aluguel, qualquer outra coisa, porque senão ficam endividados. Por isso, gostaria do voto de vocês. Alguém mais deseja discutir? Não havendo mais... O vereador Mirim Felipe de Araújo e Silva deseja discutir o requerimento. Eu gostaria de citar, eu sou muito agradecido pelo Lucas por ele trazer esse tema, pois eu não sei se nas escolas de vocês também, mas eu acredito que em várias escolas apareceram vários pedidos, feitos até por alunos, sobre aula de ensino financeiro. Até na minha escola pediram várias assinaturas para alunos e etc. Então, o pessoal já pediu ano passado e as pessoas ainda não fizeram. Então, acho muito importante o Lucas realmente ter chamado. Muito obrigado por deixar eu falar aqui na tribuna e só. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 22 de abril de 2024, às 3 horas, nessa Casa Legislativa. Muito obrigada.